Oi, amadas, sejam bem-vindas. Está começando mais um vídeo aqui no canal. E não, o vídeo de hoje não é um vídeo engraçado, de alegria, muito menos de espardeio. Como vocês viram aí no título do vídeo, eu vou contar pra vocês por que eu fui expulsa de casa. Antes de começar a gente bater um papo aí sobre isso, olha meu cabelo como que tá, gente. Um mês hoje de BC e o cabelo ganha vida, ganha forma, o cabelo cresce, o cabelo fica mais saudável. Eu já até conversei com vocês sobre isso. Meu cabelo agora tá sem nada, sem creme, sem absolutamente nada. Deixa eu chegar mais pertinho pra vocês conseguirem ver. Olha aqui como tá esse cabelo. Atrás eu não sei como é que tá não, mas eu vou mostrar. Atrás tá assim, ó. Vocês terem uma noção de como é que tá, ó. E tá a coisa mais linda, eu tô apaixonada. Vou colocar a minha toalha aqui, porque eu não tô acostumada com esse cabelo desse jeito. Então, às vezes eu levo um leve susto. Assim, hoje eu tô mais acostumada, tô mais habituada, tô em casa. Bom, vamos lá. Deixa eu só beber uma aguinha também antes, porque eu vou hablar bastante nesse vídeo. E aí, vamos lá. Desde pequenininha, vou contar a história, inclusive antes de eu começar, vou contar pra vocês que eu vou contar a história assim, resumida, porque a história é muito longa, né? Não é só essa parte que eu vou contar, tem outras partes, mas eu não vou também ficar detalhando muita coisa, porque eu não gosto de ficar expondo dessa maneira, porque eu não tenho necessidade, e eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar falando sobre coisas tristes ou ruins que acontecem, não sou de ficar... Tanto é que é muito difícil eu chegar e falar pra alguém: poxa, olha, eu tô muito mal, tá acontecendo isso, preciso de ajuda. Coragem. Sofro calada, mas eu não abro a boca. E todo dia eu tô com um sorriso no rosto, tô brincando, tô falando palhaçada, tô vigiando essa cachorra que ela tá comendo tudo que vai pela frente, menina. A caneta cheia de dentinho, olha aqui, não dá pra vocês verem, eu acho, não vai aparecer, mas cheia de dentinho aqui. Tá demais a cachorra. Fazendo bagunça, mas enfim, é isso que a gente gosta, né? Tava conversando com vocês, eu moro com minha avó desde pequenininha. Desde quando eu tinha uns 4 anos de idade. Anotei algumas coisas que eu vou esquecendo. E aí, desde quando eu tinha meus 4 anos de idade, eu morava com minha avó e com meu pai também. Aí, né, teve uma época de algumas coisas que aconteceram e tal. Como eu falei, não vem ao caso eu comentar. Mas vamos pro que tá acontecendo atualmente, né? O foco foi que eu morei com ela desde pequena, ela praticamente foi minha mãe, a gente sempre teve uma boa comunicação, entre aspas, mas tipo assim, a gente teve uma comunicação ok, não era aquela pessoa que eu chego e conto tudo que eu faço da minha vida, mas também não é aquela pessoa que eu escondo as coisas. A gente sempre teve esse apego, esse contato, esse carinho uma pela outra, pelo fato de eu ter sido criada com ela desde pequena e tal, e também ela é como se fosse minha mãe, né? Hoje em dia, sendo sincero, eu já nem considero mais. Eu não sei mentir, eu não sei fingir as coisas. O negócio até caiu aqui. Eu não sei fingir as coisas. E aí... Enfim, né? O que aconteceu de hoje, né? Que a gente vem falando. A gente teve algumas... Não digo brigas, mas alguns desentendimentos. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que isso em relação a qualquer pessoa. Inclusive é uma coisa que eu já mudei. Eu era. Que tudo que você fala, eu escuto abaixo a cabeça. Mesmo eu estando certa. Tudo que você fala, eu escuto abaixo a cabeça. E aí eu fico nesse ciclo vicioso e eu não mudo. Mesmo eu estando certa. Até porque eu tenho um negócio comigo que eu só abro a boca quando eu tenho certeza do que eu tô falando, ou quando eu tô certa, ou quando eu vi, ou quando é a minha opinião e ninguém vai me fazer mudar. Eu bato na mesma tecla. E aí, o que aconteceu? A gente tem tido alguns desentendimentos, né, de uns tempos pra cá. Ninguém, nem eu, sei explicar o motivo. Mas... depois que aconteceram algumas coisas, ela virou a cabeça. Como assim? Eu não queria muito contar, mas não tem como eu contar, senão vocês não vão entender, né? Mas, tipo assim, meu pai tinha um relacionamento com uma pessoa. Mas aí, tipo assim, né? Se eu não contar, vocês não vão conseguir entender. Mas por cima, meu pai tinha uma relação com uma pessoa que a gente não gostava, não dava muito certo, entendeu?
E aí a pessoa foi embora pela graça e honra e glória presente do Senhor Jesus Cristo. Então, acho que ela foi embora, né? As coisas melhoraram otimamente. Porém, por uma parte foi que minha avó, assim, ela mudou. Muita gente diz que é por questão de ciúme, porque eu fiquei mais apegada ao meu pai. Mas não é isso, que a gente sempre foi apegado, né? A gente deu uma afastada nesse meio tempo desse relacionamento que meu pai tinha. Mas depois a gente voltou, ficamos super bem, amigos. Que a gente nunca deixou de ser amigo também, não, graças a Deus. Eu e meu pai, a gente sempre teve uma relação assim. Sabe aquelas coisas mais constrangedoras que você não contaria pro seu pai ou pra sua mãe? Então, eu e meu pai, a gente conversa. Que a gente tem muita intimidade, confiança, amizade. Graças a Deus, que isso nunca mude. Então, assim, eu acho que talvez por conta disso pode ter dado uma ciumeira, assim, sabe? E aí foi onde meu pai entrou pra poder fazer a obra na casa dele. A casa do meu pai era muito antiga, era tipo da época da minha avó. Minha avó hoje tem 85 anos, então pensa só os trapos que estavam na casa, né? Digo em questão de telhado, porque ela não tinha nem laje, então era uma telha muito antiga, a madeira muito antiga, tudo assim, muito antigo. E aí entrou essa questão de poder reformar a casa, né? Depois desse tempo, né, meu pai ficou aqui com a gente, na casa da minha avó e tal. A gente mora perto, né, no mesmo quintal praticamente, só que a divisão, assim, tem que rodar. Vocês vão entender um dia, mas tem que rodar pra poder ir na casa do outro, né, pela rua mesmo, mas mora perto. Aí, por conta dessas coisas, assim, ou dessa proximidade, pelo fato do meu pai estar aqui também, muita gente diz que é por questões de ciúme. E aí, o conto que ela diz é que eu sou uma pessoa que depois que eu fiz 20 anos, eu mudei, eu não trato ela bem, eu não dou satisfação pra ela, eu trato ela com ignorância, eu não ligo mais pra ela e que eu excluo ela das coisas, sendo que não é e nunca foi assim. Quem me conhece, quem vive, quem tá por perto, sabe de toda a realidade, sabe muito bem que não é assim. E eu não sei se eu já falei nesse vídeo, porque eu tava gravando o vídeo e aí o vídeo ficou ruim, eu apaguei. E aí eu tô regravando o vídeo porque o Luna tava fazendo muito barulho. Eu disse que eu sou uma pessoa que tudo que eu faço, eu falo. Eu não sou aquela pessoa que fica... e aí fica se vitimizando e colocando a culpa na outra pessoa. Não, eu não sou assim. Eu assumo o que eu faço, acabou. Né? E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre escutei, fiquei quieta, por mais que eu estivesse certa. Nunca gostei de discutir e não gosto de debater. Porque, gente, briga não resolve nada. A situação simplesmente piora. Fica um clima horroroso. E tudo de ruim acontece. Então, assim, pra mim, briga não funciona. Aí, beleza, passou esse tempo todo, né, desses acontecimentos, dessas coisas. Ficamos um pouquinho, assim, de bem e tal. Eu cheguei, conversei, falei, poxa, avó, te fiz alguma coisa? Por que você tá assim? Porque ela começou a me tratar mal. Eu falava alguma coisa, ela me ignorava, não me respondia, ou então me tratava mal com ignorância. E, tipo assim, ela fala na frente dos outros. Ou então, ela trata a gente bem na frente dos outros. Aí, quando eu já tô, sabe, virada nos 600, que eu acabo sendo grossa na resposta, por mais que esteja na frente dos outros, porque eu não minto em nada, os outros ficam, tipo assim, pô, olha só o jeito que eles me tratando a avó dela. Nossa, nada a ver. Que menina ignorante, que menina ruim. Para, Luna. Gente, olha isso aqui. Por isso que eu parei a gravação, que tava um barulho. E ela tá comendo tudo, cachorra. Não tô aguentando, não. Cadê seu brinquedo que mamãezinha comprou? Seu brinquedinho, mãe? Aí, gente, aí é isso. Eu não escondo do jeito que eu sou ignorante mesmo, sou grossa. Sempre falei isso pra todo mundo, eu não minto isso pra ninguém. Porque eu sou uma pessoa muito real, eu sou muito verdadeira, eu não minto, né, mãe? Né, mamãezinha? Então, assim, eu gosto de agir na transparência com tudo e com todos, né? Aí, simplesmente foi isso que aconteceu. Eu fiquei bem chateada, fiquei estressada. Aí eu fazia o curso, eu já parei de fazer o curso, né? Mas eu falava, vó, eu sempre fui uma pessoa que eu avisava pro meu pai e avisava pra minha avó. Aí eu falava assim, vó, tô indo pro curso. Ela virava pra mim e falava assim, o que eu tenho a ver com sua vida? Faz o que você quiser, você tem que avisar seu pai, o problema é seu, já vai tarde. Então foram coisas que foi me fazendo assim, claro que me chateava, mas foram coisas que me fez parar de ser do jeito como eu era e decidi tomar uma posição, né, um posicionamento. Infelizmente eu não tenho condições financeiras de morar sozinha, né, porém
estou em busca, porque assim, Deus abre as portas, Deus abre os caminhos e vai dar tudo certo. Inclusive eu nem ia falar, porque ninguém nem sabe, mas agora eu posso falar, né? Fiz uma entrevista de emprego, fiz minha primeira entrevista, se vocês quiserem depois eu conto aqui o vídeo pra vocês. Não passei, infelizmente, mas cheguei até a trabalhar lá, viu? Adorei, depois eu vim contar pra vocês minha experiência. O que foi, Luna? Você tá aprontando aí? E aí, depois, né, que passou esse tempo que ela ficava desse jeito, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou contar uma bodega nenhuma. Eu vou, se acontecer alguma coisa ruim no meio do caminho, notícia ruim, corre rápido, ela vai saber. Eu não vou dar satisfação mais de nada. A única pessoa que eu devo satisfação é meu pai. E assim eu passei a fazer. Até que ela começou a me ignorar, a gente mora na mesma casa. E, gente, quem mora com uma pessoa... eu nunca fui casada nem nada do tipo, mas eu acredito que independente de casamento ou não, a questão de conviver com uma pessoa na mesma casa e o dia a dia. Tudo bem, tem coisa que a gente briga, que a gente se desentende, que a gente se estressa, mas a gente senta e conversa e resolve, fica tudo bem. Isso é normal de acontecer. O que não pode a gente ficar um virado pro outro, se odiando, se revoltando. Gente, é isso que o bicho ruim quer, pelo amor de Deus. E eu não sou assim, não é de mim isso. Já tentei ficar boladona, botar o pau pra torar, mas eu não consigo, não é de mim. Então eu choro, fico triste, eu não gosto disso, gente, não gosto, não é de mim isso. E aí, resumindo essa parte toda, ela simplesmente virou pra mim e falou assim, aí teve um dia que eu dormi fora, né? Espero que a pessoa nem veja esse vídeo. Mas teve um dia que eu dormi fora de casa. Aí, nossa, mas foi um caos na minha vida no dia que eu dormi fora de casa. E eu, tipo assim, eu não saía, tchau, vagabunda, vou dormir fora, se lasque. Nunca. Falei, vó, tô saindo, vou dormir na casa de fulano, aqui perto, e era perto de casa. Aqui perto de casa e tal, tá bom? Até amanhã. Saí, fechei a porta, tudo certo. Tranquei o portão, falei, vou trancar o portão. Falei pessoalmente, não sei porque eu fiz assim. Aí, beleza, eu fui, fechei o portão, saí, eu bem plena, dormindo, dormindo mesmo. Quando eu vou ver, era tipo assim, 4 e poucas, 5 horas, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, muita ligação no meu telefone. Tipo assim, muita ligação, muita ligação. Aonde você tá? Sua avó tá te procurando, não sei o que. Eu falei, gente, eu saí de casa, eu avisei onde eu estava. E eu sou foda. Pô, desculpa, mas eu sou foda, gente. Eu avisei. Falei, vó, avisei minha avó, né? E avisei meu pai. Falei, pai, vou dormir em tal lugar, beleza? Até amanhã. Todo mundo sabia aonde eu estava. Não sei o que aconteceu com ela. Não sei se ela não prestou atenção, se ela esqueceu, porque já tá ficando de idade também, né? Não sei, gente, o que foi. Sei que ela... Aí, resumindo, ela dormiu pra caramba. Acordou, tipo, 4 e poucas, 5 horas eu não tava em casa. Ela começou a ficar desesperada e falou. Só que minha avó é de um tipo assim... Se eu acordo, um exemplo, né? Não que eu acorde até tarde. Já passei dessa época. Mas vamos supor, e também eu nunca fui dormir até tarde não. Mas vamos botar que eu dormi até 9 horas da manhã. Aí ela bate na porta, grita. Ah, tu dormiu nessa hora até por quê? Não sei o quê. Aí se eu acordo 6 horas da manhã pra ir caminhar, ou então, igual um dia que eu acordei, né? Eu fiquei sentada no quintal, na varanda. Ela falou assim, deu formiga na cama, acordou cedo por quê? Parece que é maluca. Dá pra entender? Não dá, não. E aí, entre esses acontecimentos todos, né, eu fui ficando bem chateada. Eu sempre fui uma pessoa que eu gosto muito de conversar, de chegar a conversar e resolver as coisas. Então, quando eu não faço mais isso, é porque pra mim eu já larguei de mão, já deixei, e foi o que eu fiz. Aí, ela foi, decidiu, ela mandou embora de casa, falou que ela não ia ficar passando mal por conta de ninguém. Arrebentado. Do nada, dentro da minha bolsa. Eu já não tive minha mãe por perto. E a avó que eu tive, que cuidou de mim, criou agora. Eu não sei por qual motivo me trata tão mal, mas tão mal. Eu não tenho fazer ideia. Eu só me experimento, eu fico aqui porque eu não tenho um emprego fora. Se eu tivesse, eu tinha ido embora há muito tempo.
mandou eu caçar meu rumo, mandou eu ir embora, me esculachou, me botou abaixo dos cachorros. Abaixo dos cachorros, da pulga, do papagaio, do periquito. Me botou abaixo do subsolo. Aí passou esse tempo. Depois que passou esse tempo, né, a gente ficou meio que de bem assim, meio do lado cá, a gente ia conversar, se falava e tal. Aí dessa última vez, agora que foi esse que eu falei com vocês, ela simplesmente se embucetou, não sei, sabe, Deus lá por qual motivo, que eu realmente não sei. Gente, quantas e quantas vezes eu cheguei, conversei, falei, Val, te fiz alguma coisa, se eu te fiz, me perdoa, me desculpa, porque eu não quero ficar assim, o clima tá chato. Você foi grossa comigo, estou triste pelas coisas que você falou, pelas coisas que você fez. E, enfim. Ela sempre joga na minha cara que ela me pegou, tomou conta de mim, me criou, que eu sou ingrata, que um monte de coisa que não venho ficar falando aqui, porque são coisas muito ruins, muito tristes, que eu não gosto de ficar repetindo essas coisas na minha vida. E para, Luna, de ficar me mordendo, mãe. E aí, nesses dias, ela virou pra mim, né, eu fui... Não lembro, pra ser sincera, são tantas vezes que ela veio me esculachando, falando um monte de coisa, jogando as coisas na minha cara. Tipo assim, o copo que você bebe é meu, com a água que eu comprei. Você tá dormindo debaixo do meu teto, da minha casa, quem manda sou eu. A cama quem comprou foi eu. O chão que você pisa é meu, é da minha casa. Ela é tipo desse jeito. Então são coisas que chateiam a gente. E igual eu falei, cara, Luna, se eu fosse uma pessoa, eu não sei nem se pode falar essa palavra aqui, mas se eu fosse uma vagabunda que não fizesse nada em casa, que não ajudasse em nada, que eu fosse putona mesmo, nada contra as putas, tudo bem ela falar que eu ia botar minha orelha embaixo e aí, calada, porque eu ia estar errada. Mas eu não tô. Enfim, ela falou que eu boto homem dentro de casa, me chamou de vagabunda, me chamou de tudo quanto é tipo de quanto é nome. E ela é uma pessoa que ela fala isso, tipo assim, na rua. Então a rua inteira já sabe disso. A rua inteira sabe que eu estou levando essa fama porque ela está me dando. Mas tudo bem também, né? Indo lá no carro não tá nada bem, mas é uma coisa que eu não tenho como controlar, não tem como eu mudar, deixa o barco rolar. Aí eu pensei por um lado, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou botar o pau pra torar. Se eu cair, vai todo mundo cair. Mas depois eu pensei, eu falei, isso não sou eu. Eu não sou desse jeito. Entendeu? Por mais que às vezes seja difícil, a gente não consegue compreender, eu pensei, eu falei, quer saber de uma coisa? Né, mãe? Nada é melhor do que entregar isso na mão de Deus e deixar Deus agir, porque Deus tá vendo tudo, Deus sabe o que eu fiz, o que eu não fiz, a intenção que eu fiz e a intenção que eu não tinha de fazer, então não tem por que eu me preocupar. Claro que eu fiquei muito chateada, porque eu fiquei difamada, fiquei triste e... querendo ou não, a gente fica magoada porque é uma pessoa que eu gosto, que eu tinha, assim, sendo sincera, né? Eu gostava muito, que eu tinha muito apego, muito carinho, mas agora eu não sei mentir em nada. Inclusive, eu já até falei isso com meu pai. Falei, pai, eu não sei mentir em nada, entendeu? Não sei mentir. E tipo assim, nem fede nem cheira. É surreal como que a nossa capacidade de deixar de gostar de uma pessoa, ou então o tanto de coisas que a pessoa faz com a gente, uma hora a gente fica na retaguarda e a gente não quer mais saber. A gente deixa de lado. Porque a gente sabe que a gente só tá se machucando, né? E aí, enfim. Aí ela pegou e dessa vez, né, eu perguntei a ela ontem, tô até gravando esse vídeo hoje. Hoje é uma quarta-feira, acho que esse vídeo deve sair amanhã. Não, hoje é quinta-feira, deve sair amanhã. Conforme for, eu edito e boto até daqui a pouco, porque é um vídeo mais de conversa e tal. Não vai ter muito corte, né? Bem ao vivo e ao cores e a cores pra vocês. Eu perguntei a ela, né? Eu fiz um arroz de noite, uma coisa boba, gente, uma coisa simples. Eu falei, gente, parece uma coisa maligna que tá rodando a cabeça dela. Não é possível, gente, não é possível. Pra ser assim, ela não era assim, gente. Ela mudou da água pro vinho. Eu sei que pessoas de idade, né? Pessoas idosas são difíceis de lidar. A gente tem que ter muita paciência. Mas tem coisas assim que eu acho que é inexplicável. Mas como eu tava falando pra vocês, aí eu perguntei a ela, eu falei, nossa, ó. Falei assim, vó, cadê o arroz que eu fiz ontem? Que tava na geladeira, né? E eu não achei. Ela tinha misturado o arroz que eu fiz com o arroz que ela tinha feito. Aí eu falei assim, cadê o arroz que eu procurei? Não achei. Desse jeito mesmo. Aí ela virou e falou assim pra mim, eu nem sei porquê, gente. Ela virou e falou, tipo assim, ela falou alguma coisa que eu não lembro o que foi, mas ela virou e falou assim, por que você não foi embora da minha casa ainda? Você não ia embora?
Tá fazendo o que aqui ainda? Eu misturei o arroz porque o arroz é meu, porque eu fiz com meu dinheiro, com não sei o quê. Aquela história de toda, aquela história de sempre, aquela história toda de sempre, né? Até falei embolada. Então, gente, é coisa que, tipo assim, mexe com a gente, entristece a gente, deixa a gente chateada, a gente fica sem saber o que fazer, a gente fica desorientada, a gente fica magoada, a gente fica triste. Então, assim, é isso. Aí, por isso que eu fui mandando embora de casa. Aí a casa do meu pai ainda tá em obra, né? Infelizmente, parece também que deu tudo errado. O negócio parar, estagnar. Mas isso é energia, gente. Olha, se você não acredita, passe a acreditar. Existe muito energia, tanto negativa quanto positiva. E o que a gente fala, a gente atrai. Eu não levava isso muito a sério, mas parando pra pensar, pra analisar, gente, a parada é sinistra, a parada acontece, o negócio é sério. Tudo é energia, gente. De verdade. Eu agora, não que eu não era, mas agora eu tô mais, né, apegada com Deus, até porque eu sou católica. Então, assim, a gente precisa se apegar no que a gente acredita. Desculpa que eu arrotei, fazendo essas orações. E a parada existe, gente. Pode vocês não acreditar, mas existe. Juro pra vocês que o negócio existe. Mas é isso. E aí eu tenho levado minha vida assim: seja feita a sua vontade, Senhor. O que o Senhor quiser vai ser feito. Eu não vou me desesperar, não vou me abater, não vou tocar minhas mãos de uma forma negativa diante dessa situação, porque não vale a pena. Inclusive, eu sei que eu não sou, já falar pastora, não sou nada de igreja assim pra estar falando aqui, mas é o meu canal, eu falo o que eu quiser. Se você não quiser, beijo, até o próximo vídeo, que eu vou falar uma coisa assim de igreja de Jesus. Ontem eu fui na missa, eu nem ia ir, eu saí de casa, era 10:50, a missa começa às 7 horas. Tava muito cheia, achei que nem ia ter lugar pra me sentar, mas eu dei uma entradinha lá, sentei. Também o banco cabe 4 pessoas, até 5 espremidinhas se for magrinho. Aí, 3 velhinhas sentadinhas, com 2 espaços no meio, eu falei, eu vou sentar aqui, querida. Boa noite, bum. Sentei, fiquei bem quietinha lá na missa. Aí fiquei assistindo lá, né? Mas ontem a missa falou justamente sobre isso que eu tava passando, sabe? E foi assim, resumido pra vocês, que eu não vou lembrar da forma como o padre ministrou, falou ali, apresentou pra gente. Mas ele celebrava a missa e ele dizia assim: deu um tapa na sua cara, tu vira o outro. Claro, gente, Deus sabe, eu não vou mentir, eu não vou conseguir virar, né? A gente não tem sangue de barata. Ele falou isso ontem. E ele falou assim: o que é sangue de barata? Deixou a gente também com uma reflexão aí. Aí virou uma criancinha atrás e falou assim: o sangue da barata é branco. Eu me acabei de rir, mas eu não podia rir na hora, né? Eu falei, gente, eu não aguento, por isso que eu preciso ir pra igreja. Mas aí, o que acontece? Independente da situação que a gente tá passando, o que a gente expõe é o que tá no coração da gente. Por que tá lá se a gente não é uma pessoa ruim, uma pessoa amarga, ou uma pessoa que deseja mal às pessoas, ou negativa? Porque de tantas pessoas falarem, ou de tanta gente ouvir, a gente observar, a gente guarda isso pra gente. A gente permite que isso entre no nosso coração. E aí, entrando no nosso coração, a gente solta também. Alguém deu, sei lá o quê, vai pra casa do cacete, não sei o quê. Tá saindo da gente isso. E se a gente não for dessa maneira, a gente tem que estar sempre se policiando. Opa, eu não sou assim, não. Tá acontecendo o que com isso aí, Yasmin? Você se liga, é verdade, né? Eu não sou assim. Eu não vou deixar que a maldade do outro influencie na minha atitude futura, na minha ação mediante a pessoa. Não pode deixar isso acontecer. E aí eu falei, caramba, é verdade. Tô triste, tô chateadíssima, entendeu? Mas é uma coisa assim, eu não posso ser igual a uma pessoa que me faz mal. Mas também não vou ficar também, bate de novo, bate de novo. Eu não consigo, gente. E é uma coisa que eu tenho com Deus. Eu falo, Senhor, eu não consigo, eu não vou dar. Tem hora que eu vou responder mesmo. Igual esses dias eu tive até, não comentei sobre isso, mas esses dias eu dei uma resposta pra ela, que eu não lembro nem o que foi, mas foi tão chocante que minha prima falou assim, caraca, nem precisava falar assim, hein? Eu falei, saiu, é de tanta guardada que eu solto uma só. Mas depois eu fiquei mal com aquilo. Eu falei, gente, eu não sou assim, eu não gosto. Aí eu dei uma choradinha assim, né? Mas também nada de, desculpa por ter falado isso. Não pedi, não. Pedi pra Deus, que Deus sabe. Mas é isso. Então, foi assim que eu fui expulsa de casa.
A gente ficar num lugar que a gente viver, que a gente não é bem-vindo, que a pessoa, tudo que você fala de negativa te joga pra baixo, pro chão, tira toda a sua energia. Eu falo sobre isso de brincadeira, mas é verdade. Eu falo, gente, eu chego perto, parece que ela suga minha energia toda. Ai, meu Deus, me dá paciência. E isso realmente acontece, gente. Vocês podem achar que é brincadeira, mas é verdade. Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje. Então foi assim, né, que eu fui expulsa de casa. Ainda tô aqui, então vocês assistem meu vídeo. Se você chegou aqui até o final, deixa um comentário aqui, botando assim, cheguei até o final. E se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. E vamos me ajudar a bater 1000 inscritos, porque eu preciso bater 1000 inscritos, começar a receber a coisa do dinheirinho, vlogs, comprinhas, minha casa própria, em nome de Jesus, amém. E é isso, gente. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.